Bom, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo, sejam muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer estar aqui novamente para dar mais uma aula aberta sobre uma palestra do Patrick. A palestra que a gente vai estudar hoje é a palestra 43 sobre os tipos de personalidade. O Patrick divide nessa palestra em três tipos de personalidade: o tipo razão, o tipo emoção e o tipo vontade. E é muito interessante como ele aborda isso. Existem várias linhas que falam sobre personalidade, e o Petro tem essa palestra específica sobre a forma de olhar para a personalidade. Bem resumido, bem direto, como o Petro costuma ser. Então, eu sou Heitor Fagundes, eu sou terapeuta, sou helper de Petro, que é um prazer estar aqui para compartilhar mais um pouquinho desse conteúdo com vocês. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento baseado em 258 palestras que foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos entre março de 57 e janeiro de 79, ou seja, mais de 20 anos aí canalizando 258 palestras. E a entidade que transmitiu foi denominada de Oguia. Então é um trabalho que a gente faz em cima das palestras, né? Estuda as palestras e usa cinco ferramentas, aonde a gente tem a leitura, a leitura das palestras é uma ferramenta, o estudo das palestras é outra ferramenta, o estudo é feito ou em grupos de estudo ou em atendimentos individuais. Por que que a pessoa não pode estudar sozinha? Ela sempre pode. Mas o conteúdo do Petro, ele mexe muito com as nossas defesas, então precisa de alguém de fora para ajudar cada um a não entrar nessas armadilhas das nossas defesas e conseguir absorver tanto quanto possível essas palestras. Então, o estudo em grupos de estudo ou em atendimentos individuais ajuda no aprofundamento. Além disso, a gente usa a prece e a meditação como ferramentas e um exercício chamado revisão diária. Quem quiser saber mais, pode acessar aí no site vhterapias.com.br ou no petor.com.br. Ok? E o Petro fala que, o guia, né, fala que a prece é o prelúdio da meditação e a meditação é uma ferramenta deste caminho. Então, para a gente começar, eu vou convidar a gente a fazer uma prece, uma meditação juntos. Para quem está vendo gravado, eu recomendo que não pule essa parte do vídeo, porque é essa parte que prepara o seu campo para compreender mais profundamente a palestra. Então, é muito útil para o seu estudo. Mas, claro, cada um aí faça a decisão. Quem está aqui ao vivo acaba aproveitando essa energia aqui ao vivo. Então, fiquem à vontade. A posição que o guia recomenda para a meditação é com os pés no chão, as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima. E aí vai fechando seus olhos, relaxando profundamente. Não se preocupe com qualquer som aí ao seu redor, porque está todo mundo no mudo. E relaxe nesse campo. Vá percebendo a tranquilidade que é estar aqui. E respire. E aí eu convido você a fazer a sua prece por esse momento de estudo, antes da gente fazer uma breve meditação.
e veja o efeito dessa prece em você. A prece tem um efeito no nosso corpo físico, ainda que a gente não perceba esse efeito. Vá se dando conta de que em algum nível essa prece mexe com você, consciente ou inconscientemente. A prece mexe com você. E além da prece, agora contribua com o seu processo de meditação, abrindo seus ouvidos para esse primeiro trecho dessa palestra, como um bálsamo que amplifica o poder da sua meditação. Saudações em nome do Senhor. Eu lhes trago bênçãos, meus queridos amigos. Bênçãos para todos vocês. E respira. Vocês podem estar certos de que a decisão de trilhar este caminho de autodesenvolvimento, bem como cada vitória nele, cria uma bênção especial para vocês, independentemente de vocês conseguirem ou não senti-la no momento. Sim, essa bênção é uma realidade. E vá respirando essa frase, se abrindo para bênçãos, sendo feliz num campo de bênçãos, deixando seu coração pulsar num campo de bênçãos. E nesse estado, tá se preparando para abrir os olhos, pedindo ajuda espiritual para que essa palestra e essa aula possa ser amplamente compreendida e sentida por cada um de nós. Lentamente pode abrir os olhos. Aí eu vou dar as boas-vindas para a Mônica, que chegou aqui. Mônica, está me ouvindo? Olá, Heitor. Estou ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quer começar, Mônica, além desse slide? Vamos lá, então. Nossas preces. Muitos fazem orações pedindo ajuda e força, mas a maioria de vocês não reconhece quando essa oração é atendida. Porque, com frequência, essa oração é atendida de uma forma que parece desagradável para vocês, com um conflito ou algo que os induz a sentirem-se como se estivessem sendo tratados injustamente. Vocês não percebem que exatamente esse evento que lhes traz uma dor temporária é a resposta à sua oração. A oração em que vocês pedem ajuda para reconhecerem-se e a seus conflitos, a fim de purificarem-se. Como vocês podem fazer isso, a menos que o conflito interior se materialize externamente? O que isso traz para você, Mônica? Alguma coisa te toca nesse trecho? Sim, que nem sempre a resposta que a gente espera é o que a gente está necessitando naquele momento. Sim. Eu acho interessante que essa questão de reconhecer que o conflito é um caminho para a purificação, que me parece claro, assim, porque claro, mas dúbio, sabe? Porque se por um lado a gente
Esse momento de conflito é um momento que você se depara com a necessidade de tomar resoluções, né? De fazer escolhas que mudem o seu caminho, quando ele É. não está sendo guiado. Mas, por outro lado, é sempre necessário que haja conflito para que eu me purifique. Por isso que eu te falei que é dúbio, entendeu? Mas Na está bem. verdade, talvez o dúbio seja porque é desagradável, né? Ele fala que, com frequência, essa oração é atendida de uma forma que parece desagradável. Então, assim, Isso. quando a gente vai crescer, existem as dores do crescimento. A dor é necessária, o sofrimento é que não necessariamente é necessário. Então, você poder reconhecer que você está passando por um momento de transformação e acolher o desagradável, essa é a grande chave que o pastor vai trazer. Não é tentar falar assim, não, não, tá tudo bem, eu vou dar conta. Não, poxa, tá desagradável nesse momento. A gente não faz isso, a gente tenta fugir do desagradável. E aí ele traz isso numa frase assim: como é que a gente vai poder realmente se purificar se esse conflito interior não se materializar externamente? Então, é claro que a gente pode, numa meditação, ter um insight profundo e aí descobrir uma dor infantil que está ali atrapalhando a vida. Mas mesmo quando a gente faz isso, depois a gente vai ter que levar a nossa postura para a vida, para aquela área que está nos gerando conflito. Ou seja, a gente vai ter que viver aquele conflito da vida. Vivendo ele, a gente cresce, a gente processa, não fica uma coisa teórica. Faz sentido? Fica mais claro? Ficou super claro. Muito obrigada, Heitor. Claro, O, com o, o certeza. o Pestre, que ele traz muito assim, a gente vai viver a experiência, seja ela qual for. E aí ele está fazendo a ponte de que nas nossas preces, normalmente a gente quer a solução mágica, é a nossa criança, né? Então, ali não, ele estava, não, ó, continue fazendo oração sim, mas saiba que algumas das coisas que vão vir como resposta são desagradáveis e que isso faz parte. Você vai atravessar o desagradável, vai ver onde está distorcido, etc., e vai sair mais forte do outro lado. E essa é a resposta que Deus está enviando às suas preces. Ok? Perfeito, obrigada. É isso mesmo. Entendi. Quem pode ler os três tipos? Personalidade. Pode ler, Alexandre. Vamos lá. Há três tipos básicos de personalidade humana. Existe uma personalidade humana que regula a sua vida e as suas reações, principalmente com a razão. Há um segundo tipo que o faz principalmente com as emoções. E um terceiro que, para isso, se vale da vontade. Esses três tipos nem sempre são mutuamente exclusivos. Em alguns casos, a predominância é óbvia, enquanto que em outros há mais mistura, o que dificulta a detecção. Visto que não há um ser humano completamente purificado, essas três tendências são, com frequência, direcionadas para os canais incorretos. Por exemplo, onde a razão deveria prevalecer, as emoções o fazem, ou vice-versa. O que isso te traz, te toca? É, isso é muito interessante, porque eu acho que uma das coisas que mais me trouxe para a questão do pathwork foi justamente o sentir. Eu fui uma pessoa que, durante muito tempo, por diversas questões familiares, de um lado disfuncional, e por uma necessidade de autossobrevivência, eu fugi muito do que eu sentia. E por fugir do que eu sentia, eu cresci, de uma certa forma, com um analfabetismo sobre os meus comportamentos. E eu só vim entender isso quando eu comecei a revisitar algumas experiências e a estar mais atenta ao que hoje acontece. Então, quando ele vem e diz assim, que a gente tem razão, emoção e vontade, hoje, para mim, isso é um pouco mais claro. Porque a razão é aquilo que a gente acha, a gente sabe que tem que fazer. As emoções é o que realmente nós somos, é a nossa verdade, é aquilo que é intrínseco a nós e que, por a gente ter medo delas, muitas vezes a gente não aceita, a gente foge.
Ora, se eu fujo delas, eu não vou saber o que é que elas estão querendo me dizer. E aí tem a vontade, que a vontade é eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. Só que quando essas três questões elas não estão alinhadas, e aí particularmente comigo, em muito tempo elas não estiveram, isso dá uma total dicotomia. Como a gente diz aqui, é um balai de gato. Uhum. É porque a minha razão diz que eu tenho que fazer isso, mas a minha emoção quer fazer outra coisa. E a vontade? Nem sempre existe para você modificar. Então, É, é muito difícil a gente, por exemplo, entender quando nós estamos agindo pela razão ou nós estamos nos deixando guiar apenas pela nossa emoção. Então, é realmente quando ele diz aqui que é difícil, né, como elas se misturam, é uma linha muito tênue entre elas. de fato, nós temos essas três forças. Além do que você falou, ele está trazendo um componente a mais. Ele está colocando isso como critério de personalidade. Então, quando você fala assim, a gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas emoções, não é a gente como um todo, porque tem pessoas que são Sim, de uma personalidade mais das emoções. isso. Então, o que que ele está dizendo? Que vamos olhar para o tipo de personalidade que nós somos. E aí a gente vai estudar um pouquinho cada tipo. Sabendo cada tipo, a gente vai saber um pouco das dificuldades desse tipo, dificuldades estas que um outro tipo não tem. Ele tem outras dificuldades. Então, essa é a riqueza dessa palestra, no sentido de trazer para a gente uma noção da nossa personalidade mais presente, porque não é que a gente é só razão, só emoção, só vontade. Algumas pessoas são muito características, mas na maioria tem uma mistura. Então, a palestra vai fazer o quê? Vai caracterizar um pouco mais cada um desses tipos para que cada um possa fazer a sua, se ver. Ah, eu sou 100% razão. Eu sou 80% razão, 80% emoção. Sou 30% vontade, 30% razão, 40% emoção. Cada um vai poder, a partir do que está aqui resumido, claro, começar a se olhar. E por que que isso é importante? Para que a gente consiga, por exemplo, se eu sou mais razão, ter a noção de que numa realidade muito emocional eu vou ter dificuldade. Então eu não vou entrar com a razão, eu vou tentar ver se alguém é mais emocional para me ajudar, ou vou tentar despertar a minha emoção, e vou aí com isso tentando usar a força certa no lugar certo. Tudo bem? Então vamos começar com o tipo razão. Cris, você pode ler? Você está no mudo, Cris. Eu tô rindo, porque o negócio caiu para mim, razão, que eu sou Hum. emoção. Emoção, emoção e pronto. E a cor de estrambelha. O tipo razão. A pessoa que conduz sua vida principalmente pelo processo de raciocínio é propensa a negligenciar as emoções. Ela tem medo delas. Ela se previne contra as emoções, as debilita e, portanto, debilita um dos instrumentos mais importantes na vida, ou seja, a intuição. Aquele que tem medo de suas emoções não pode confiar em sua intuição. Com frequência, a pessoa voltada à razão secretamente despreza o tipo de pessoa centrada nas emoções e se orgulha de estar tão imbuída no processo de raciocínio. E a vontade é usada principalmente por deduções geradas pelo processo de raciocínio e raramente por aquelas de natureza emocional ou intuitiva, como deveria ser. Ok, o que que isso te traz, Cris? Me traz assim um convite à compreensão, porque eu julgo muito pessoas racionais, sabe? Eu Uhum, julgo, eu fico me achando melhor, porque fulano não presta, que não sei o quê, porque eu é que sou a boa que eu sinto, que eu não sei o quê, né? aham, Então, assim como eu tenho dificuldade de ir pro racional, né? aham. Me vem assim um presente muito bom para mim entender o porquê desse desprezo, porque eu sinto muito essa dor de ser desprezada porque sou emoção demais. Uhum. Né? E aí, você está vendo que o razão também despreza a pessoa centrada nas emoções. A gente despreza o diferente, né?
isso também traz esse acolhimento, talvez, que você consiga fazer com pessoas mais racionais. A gente vai ver mais um pouquinho do razão, mas é importante começar. Percebe que ele está começando a dar características para a gente se ver? Ah, não, isso aqui não é tanto eu. Eu acho, depois no final vai dar para saber dos três. Mas outras pessoas podem falar: nossa, isso aqui é bem eu mesmo. Por exemplo, na minha vontade, ela não é uma vontade que vem de dentro, assim, uau, vou fazer. É uma vontade que vem por um processo de raciocínio. Então a pessoa tem vontade, mas só depois que ela pensou, fez a estratégia, então eu vou fazer assim, parará, parará, parará. Então, essas são características aí do tipo razão. Quem está vendo gravado depois pode até comentar, me vi mais nesse tipo ou naquele tipo. Vamos um pouquinho mais do tipo razão, eu vou ler. O tipo racional usa a vontade de maneira premeditada, frequentemente com cautela excessiva. Fica fácil para vocês perceberem que o tipo racional passa pela vida perdendo uma boa dose das experiências de vida. E isso acontece principalmente devido a medo e orgulho. Medo de que as emoções o levem para uma experiência com a qual ele não consiga lidar. Medo da incerteza e do risco da vida emocional. Enquanto a razão tem tudo sob controle. A pessoa sabe a todo momento onde se encontra, diferente das emoções com as quais ela se sente à deriva. Então, olha que interessante para quem é do tipo racional. Quem se identificou aqui pode se validar nesse lugar, em primeiro lugar, talvez eu esteja usando mesmo a minha mente de uma maneira muito premeditada. Eu já faço um plano com todos os passos do que eu vou dar e vai acontecer assim, e depois vai acontecer assado. Se acontecer assim diferente, eu vou já fazer isso. Então, é tudo muito, é como se já tivesse uma linha reta traçada para tudo que vai acontecer. E aí, o impermanente, as outras coisas, a pessoa tende a ignorar. Fala, não, porque eu vou manter meu plano, vai dar certo, vai ser assim. E acaba perdendo um pedaço das experiências de vida. Então, ele está dizendo que isso acontece por medo e orgulho das emoções, que não tem essa coisa assim certinha que está tudo sob controle. Mas ainda assim, o tipo razão tem qualidades. Ele consegue executar certas coisas, ou seja, então é uma coisa não para a gente se oprimir nesse lugar, mas para a gente acolher de que o nosso funcionamento ele é assim, isso traz vantagens, mas também traz desvantagens. Alguém quer comentar alguma coisa do que sentiu aqui com essa explicação sobre o tipo razão? Olha, isso é totalmente a minha descrição, né? E principalmente essa coisa do medo dessas emoções, principalmente das emoções negativas. Uhum. Durante muito tempo, ainda tem, né? Porque isso está em trabalho, mas durante muito tempo, na minha mente, errar significava ser castigada. Uhum. Então, eu sempre tive muito medo, por exemplo, de errar. Eu sempre tive muito medo de deixar as emoções negativas aflorarem. Por isso, eu sempre tive muito controle, ou Uhum. tentei ter, que é melhor dizer, das Aham. coisas. É isso aí, Escrito. autodescrição. Ok. Tá bom, é legal que você traz isso, porque tem muita gente hoje que tenta controlar a vida, né? E põe muito esforço mental no controle, e a gente sabe que tem pouco controle sobre a vida. A pandemia mostrou isso brutalmente, né? Mas o tipo razão sofre com isso e pode acolher o seu sofrimento e pode começar a buscar ajuda para se trabalhar nesse lugar, porque é plenamente possível um tipo racional viver bem a vida, desde que ele consiga entender a problemática dele e começar a expandir novas experiências. Às vezes são pessoas muito disciplinadas, então para um caminho de autoconhecimento é muito útil. Então, tem vantagens, né? Tem eu superior também no tipo razão. Vamos mais um pouquinho, tipo emoção. Mônica, você está aí ainda para nos ajudar? Oh, com certeza absoluta. Uhum. Vamos ler, então. Estou prestando bastante atenção em tudo. Está tudo Tá me bom. falando muito. Só um minutinho. Então, uma imagem aqui no meio, no meu celular. Só um minutinho. Só um minutinho. O tipo emoção. As pessoas do tipo emoção frequentemente se orgulham de serem capazes de sentir diferentemente dos outros.
secretamente desprezam o tipo que pejorativamente chamam de intelectuais. O tipo emocional, com frequência, perde completamente as rédeas da vida. A pessoa excessivamente emocional perde completamente de vista o fato de que a razão também é uma graça de Deus. Devido ao seu excesso de ênfase no lado emocional, ele negligencia as igualmente importantes funções racionais que, supostamente, prestam-se a ajudá-lo a pensar, discriminar, selecionar e ponderar. Só com a razão ele poderá conter as emoções desenfreadas que fluem sem objetivo ou direção. O que toca você, Mônica? Estou em crise quase aqui. Ah. Eu, tô, eu fiquei pensando, meu Deus, que tipo eu sou, emoção ou razão? A primeira coisa que me vem é que eu sou o tipo emoção, Tá. entendeu? E sai O que você leu aqui que você identifica? Tem um terceiro tipo ainda, tem o tipo vontade. Você pode esperar até o final para ver qual que você se identifica mais. Mas não necessariamente a gente é um só, a gente tem uma mistura, né? Ele já falou. Pois é, por isso que eu entrei em crise, por conta da mistura, e eu fico tentando me encontrar. E talvez isso seja racional, você tentando entrar na caixa, Pode entendeu? ser. Diz aqui, ó, o tipo emocional com frequência perde completamente as rédeas da vida. E eu vou de um lugar para o outro, entendeu? Com muita Uhum. frequência, sabe? Tem uma Tá, forma de funcionar assim, em que muito imprevisível. Mas, por tá. outro lado, eu acho, alguém acabou de falar, eu esqueci o nome dela, que sempre foi, teve medo da crítica, medo de errar, entendeu? Aí Uhum. isso foi forte quando ela fez esse comentário, que eu lembrei, nossa, eu na infância com a mãe, entendeu? Tomando, naquela época, se eles chamavam assim, vamos tomar o ponto de história, sabe como é? Tipo assim, né? Você Uhum. ia se o teu filho, o aluno, no caso, sabia aquela matéria determinada que estava sendo discutida ali na aula. Então, Tá, assim, eu tinha pavor daquilo, entendeu? De estar sob avaliação, essa coisa do medo de errar. Mas eu acredito que eu sou um tipo tá. emocional que Mais para emoção. Ah, uma coisa que ele chama atenção aqui é esse desprezo, às vezes secreto, de quem é mais intelectual. Como que é a sua relação quando você vê alguém que é mais mental, Mônica? É, lá no fundo, você mais se interessa ou você mais despreza? eu super me interesso. E eu não sei o que ele está abordando, qual é a perspectiva desse intelectual aí, entendeu? Mas É eu, mais o por exemplo, tipo razão. razão. É porque eu sou super vinculada às ideias, aos livros. Quando eu estou Ah, produzindo algo, eu repasso 1000 vezes um texto que eu escrevo, entendeu? Eu vou para o perfeccionismo, sabe como é? E me enrolo uhum, toda. Paro nas emoções. Eu estou produzindo, eu sou da área, minha área é antropologia. Eu estou produzindo um texto que é técnico, mas aí eu esbarro na questão emocional do que eu vi no trabalho de campo. Então eu fico parada ali, tá, rodando em torno do emocional. Mas por outro lado, eu fico super vinculada ao racional do ponto de vista em que eu estou o tempo todo passando a limpo o que eu faço, o tempo todo tá. passando a limpo, entendeu? Vamos esperar chegar no terceiro tipo para você talvez ter uma terceira opção. Porque o tipo emocional, ele vive as emoções com muita tranquilidade, vamos dizer assim. É o habitat natural. Eu estou sentindo isso, estou sentindo mesmo, e eu me guio pelas minhas emoções. Então, na sua fala, eu não consegui identificar tão claramente esse lugar. Mas vamos, talvez, quem vai dizer mais é você. Vamos ler mais um pouquinho do emocional para ver se clareia. E depois tem o tipo vontade. Cris, você pode ler essa segunda parte? Eu, como sempre, emocional, estou aqui nas emoções exageradas. Ai, vou ver se eu consigo, viu? Estou acabada. Acabada. Impressionado. Ai, meu Deus, o tipo emoção. Quer que eu leia, Cris? É, não consigo. Tá bom. Respira, coloca os pés no chão. Pode ser muita emoção, ver tanta clareza assim de uma vez, né? Mas vai se acolhendo, se quiser fecha a câmera, porque está sendo gravado. Fica em paz aí.
O tipo emoção. As emoções descontroladas inevitavelmente trarão o caos para a vida dessa pessoa. A tentação de ceder às emoções é controlável, mas quanto mais a pessoa faz concessões a elas, mais difícil fica resistir a essa tentação, até que a pessoa seja simplesmente arrebatada pela torrente de suas próprias emoções descontroladas, que destrói tudo o que encontra pelo caminho. Tal pessoa não tem como evitar ser egoísta e destrutiva. Torna-se importante cultivar o processo de seleção de pensamentos e planos deliberados. Esse processo seletivo não é outra coisa senão o começo da sabedoria. Então, para quem é muito emocional, né, já passo a palavra, Alexandra. Para quem é muito emocional, é começar a fazer um processo de seleção de pensamentos, porque os pensamentos vêm junto com a turbilhão das emoções. O que eu quero pensar, sobre o que eu quero pensar, e fazer planos deliberados. Então, desse turbilhão todo, qual é meu plano? Em que direção eu estou indo? Ah, eu estou indo naquela direção, o que eu preciso fazer? Então, usar um pouco o racional, a partir de uma intuição emocional, como é que eu ponho isso mais ou menos numa borda adequada para eu conseguir caminhar na direção da realização de algo, porque até durante essa realização vão vir novas emoções, mas se eu tenho já a minha borda, eu vou conseguindo selecionar os pensamentos e fazer planos deliberados. Pode perguntar, Alexandre. Então, uma coisa que eu queria saber, é possível, eu sei que nós vamos ver o terceiro ainda, mas só para... É possível a pessoa ter, obviamente, predominantemente uma característica, mas ela se ver em alguma faceta da outra? Com certeza, ele falou isso lá no segundo slide, que algumas pessoas têm uma predominância muito clara, outras pessoas têm uma mistura. Então, é um trabalho que cada um pode pegar esses itens, né, e falar assim, onde que eu sou? E também, em certas áreas da vida, pode estar predominando mais uma personalidade do que outras. Isso, num trabalho, né, de pastor que a gente faz, a gente vai ajudando cada um a identificar, até para conseguir usar, por exemplo, se eu sou muito emocional na relação, muito racional no trabalho, eu quero ser um pouco mais racional no trabalho, eu posso tentar usar o meu lado emocional que eu tenho na relação lá no trabalho e vice-versa. Então, a gente pode também, em ambientes diferentes, usar mais ou menos de uma característica. Ficou mais claro? Então vamos finalizar o terceiro tipo para que cada um possa ter uma visão mais completa. Mônica, você pode. Ah, quem que. Acho que é a Alexandra. Alexandra, você pode ler esse aqui? Vamos lá. O tipo vontade. O tipo da vontade é uma coisa totalmente diferente. A vontade deve ser um servo, nunca um amo. Idealmente, a vontade deve servir em igual medida ao processo racional de uma pessoa e às suas aptidões emocionais e intuitivas. A pessoa voltada para a vontade, que usa o servo como amo, está à caça de realizações e resultados, resultados tangíveis. Isso tenderá com frequência a torná-la impaciente demais, o que porá perder exatamente o resultado que ela busca. Não apenas tenderá a perder de vista a cautela, mas também muitas considerações que são essenciais à conquista da verdade sobre si mesmo, sobre os outros e sobre qualquer dada situação. Raramente vivencia o que é entregar-se a um sentimento sem saber qual será o resultado, bem como a possível vantagem que poderá tirar da situação. Ficou alguma dúvida do tipo vontade? Não ficou uma dúvida. Agora, eu achei interessante, o que me chamou mais atenção em tudo aí que está, é a parte final, quando ele diz: raramente vivencia o que é entregar-se a um sentimento sem saber qual será o resultado, bem como a possível vantagem que poderá tirar da situação.
Essa parte me chamou a atenção, porque eu acho que ela vai um pouco ao encontro do racional. Por quê? Porque no racional você pensa muito os prós e os contras de tudo. Tá. Né? A gente, em determinada situação, por exemplo, vamos supor, eu vou, sei lá, mudar de emprego. Eu Uhum. vou dar um passo diferente na minha vida. Não quero mais ser CLT, vou ser empreendedora. Aham. Então, óbvio que para você tomar essa decisão, você vai ter que fazer uma análise de prós, de contras. Mas, para algumas pessoas, aí vou trazer para mim, é preciso eu ter muita segurança de que Uhum. aquela escolha não vai dar errado. Então. Mas não é todo mundo que é assim. Sim, é por O, isso que eu disse, no meu caso. Né? E é, o, algumas pessoas, né? Precisa ter essa segurança de que aquilo vai dar certo, ou seja, qual vai ser o resultado daquilo. O que é que ela vai poder tirar realmente de concreto da situação. então vamos diferenciar. Por exemplo, o tipo emoção não vai fazer essa conta. Deu vontade de mudar de emprego, vai pedir as contas e vai mudar de emprego. É, o tipo vontade, qual que é a diferença do tipo vontade para o tipo razão? O tipo razão vai olhar para o emprego atual, vai falar: meu, aqui eu não tenho mais como crescer, aqui está desagradável para mim, aqui não está legal, se eu ficar aqui eu vou me dar mal. Então ele vai fazer um plano para mudar de emprego. O tipo vontade vai primeiro ter a vontade, vai falar assim: ai, preciso mudar de emprego. Ele usa a vontade antes de passar pelo racional e pelo emocional, pela intuição. Vem a vontade, aí ele quer fazer, e ele é impaciente, fala assim, ai, me deu essa vontade, vou fazer, eu vou fazer isso. Claro que ele não, ele vai talvez usar o mental, mas ele não vai se entregar a um sentimento antes de falar assim, vou começar a me relacionar com uma pessoa nova. Nossa, assim, eu não vou me entregar assim. O que que eu vou ganhar com isso? O que que vai ser bom para mim? Ele vai fazer essa análise, mas o primeiro que nasce é a vontade. Ele usa a vontade, aí ele fala: meu, se eu tive vontade disso, veio de um lugar que eu não sei onde é, então vai dar certo. E surge essa impaciência e o desejo de ter resultados tangíveis. Então aí, bom, tudo bem, eu vou mudar de emprego, mas eu vou então ganhar 30% mais. Se chegar lá e 20% mais, eu vou ficar frustrado. Então, assim, são características do tipo vontade para a gente começar a olhar a característica da impaciência, a característica talvez do excesso e principalmente de colocar a vontade como amo. É a vontade que me guia. Não é que eu parei, pensei, senti, intuí. Tá, tem uma direção que eu preciso tomar. Ah, a direção é essa. Então agora eu direciono a minha vontade para realizar aquilo. Percebe? A vontade como servo, ela vem do processo racional e emocional da pessoa. Aí ela é servo. Quem é do tipo vontade, coloca a vontade em primeiro lugar. Ah, eu tenho vontade disso. E vamos que vamos. Quero resultados, etc. E aí eu vou lidando com o meu racional e com o meu emocional ao longo desse processo. Ficou mais claro? Mônica, como ficou para você agora que você viu esse tipo vontade? É denso esse negócio todo, não é simples não, sabe? Eu percebo que o conhecimento é um caminho assim, é um caminho árduo, porque, mas dá para ir se percebendo, entendeu? Uhum. Eu fico parada ali no mesmo lugar. Eu ia ficar parada no emprego um tempão pensando, e agora, sabe? Não estou É, curtindo, mas o que eu vou fazer? Ia ficar abraçando a panela quente, entendeu? sim. Por um tempo. Talvez o medo da mudança, aí puxa mais por tipo racional, que fica pensando, 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 pensando. Tem medo de arriscar, medo das emoções que vai passar se fizer uma mudança. Então, pode estar direcionando aí mais para, talvez no trabalho, uma personalidade mais racional. Então, é isso que esse estudo das personalidades, claro que aqui é um resumo de uma palestra, que já é resumida, né? Então, depois, quem quiser pode pegar a palestra inteira, mas aqui já é algumas chaves para que vocês possam começar a se olhar, ver se tem um percentual. Ah, eu acho que eu sou 80% vontade, 20% racional, zero emoção.
cada um pode ir fazendo aí o seu estudo pessoal. Mônica, você pode ler sobre a harmonia? Posso. Eu estou tendo uma dificuldade aqui para abrir. Tá. A harmonia. Na maioria das pessoas, 2 desses 3 tipos são predominantes, enquanto o terceiro é debilitado. A emoção é usada onde a razão deveria funcionar e vice-versa, além de a vontade não funcionar onde deveria ou atuar onde não deveria. Isso, meus queridos, deve lhes ajudar a aprofundar em sua própria alma, a fim de descobrirem onde, como todos esses aspectos ou correntes funcionam, onde um interfere com o outro, em vez de ajudar, e assim criar um todo harmonioso. O que te traz isso, Mônica? O segundo parágrafo eu teria que reler, e o que fica forte é que Pode reler. a emoção é usada onde a razão deveria funcionar, e vice-versa. Tá, eu faço isso aqui, tá? De botar a emoção de forma muito efusiva, assim, ela guia, é o que guia, tá? Em Mas a alguns razão lugares, né? E aí você percebe que naquele momento não era a hora de usar a emoção, era a hora de usar a razão. Já aconteceu? Depois você pensando, fala assim, nossa, eu devia ter pensado melhor. com certeza absoluta, já teve momentos em que a emoção muito forte me auxiliou na condução de uma Tá. questão de trabalho, principalmente que eu lido com pessoas, né, grupos tradicionais, então houve um momento em que veio a emoção e eu tinha um objetivo ali naquela reunião com o povo do Quilombo, Aham. por exemplo. E a emoção contribuiu para isso, entendeu? Eu deixo Pronto. que atravessa o meu coração, vai vindo a flor da pele e contribui com o que eu estou entendendo que seria a razão, que é o objetivo daquela minha reunião. No entanto, eu ainda me atrapalho bastante. A vontade, nossa, eu paraliso na vontade, sabe? Eu Tá. paraliso muito a vontade. Então, o que me chama mais atenção aqui é que isso, meus queridos, deve lhes ajudar a aprofundar em sua própria alma, a fim de descobrirem onde, como todos esses aspectos ou correntes funcionam. Então, para mim, isso aqui é o que eu preciso hoje. Entendeu? Eu preciso de Isso. ler a palavra inteira várias vezes e pensar acerca dela. Aí, quando eu digo isso, parece que é a razão que está preponderando. Quando eu digo E que eu tá preciso ler, mesmo. Não, e você vê, é um plano racional. Lembra de pegar e fazer um plano para orientar as emoções? Fala assim, não é que eu tô solta, largada no mundo. Não. Eu tenho uma palestra para ler, eu posso estudar, eu tenho inteligência. Aí você está usando a sua razão para fazer um bom plano para você mesma. Então, essa é a ideia de que, sabendo dessas três possibilidades, é, você possa usar o que você tem. Sendo que, na maioria das pessoas, 2 tipos são mais predominantes e um é debilitado. Então, você pode saber, os meus predominantes, eu vou usar o que eu tenho. E, de vez em quando, vou até dar uma exercitada no terceiro tipo. Se você fala que, por exemplo, a sua vontade é muito paralisada, sabendo disso, assim, não, deixa eu deixar minha vontade atuar um pouquinho e vamos ver o que ela faz. É um movimento de você fazer experiências consigo mesma, né, ou com quem está vendo aqui, de, como é que eu agora quero usar mais outro, para ir aprendendo a partir do que está ensinado aqui como uma base. Faz sentido? faz sentido, e eu vou dar um exemplo bem palpável agora, bem rapidinho, tá? Sim. Eu, mais cedo, eu ouvi a chamada para palestra e falei assim, nossa, eu preciso disso, entendeu? Uhum. Eu tenho déficit de atenção e 1000 atividades ao mesmo tempo. Aí eu fui buscar Aham. minha cachorrinha tomando um banho no pet shop, tem a hora que eu tenho que fazer o almoço do meu filho. Aí eu cheguei com o negócio do supermercado e o cachorro embaixo do braço. Aí eu olhei para o relógio, vi, são 1 hora, eu tenho que fazer o almoço. Eu larguei o almoço, eu falei, eu vou entrar nesse negócio aqui dessa palestra. Eu queria, mas eu não programei, eu não me organizei, entendeu? Aí eu vou Uhum. atropelando e deixo que o trem aconteça porque eu senti que isso aqui é produtivo, é bom para mim, mas a razão me diria, não, cara, está na hora de fazer o almoço, vai estourar o tempo. Então, deixa estourar tudo, pronto, porque a palestra está sendo muito útil para mim. Sabe como é? Então, isso é uma É. convulsão, assim, pensar assim é noiante, aí, mas é assim o funcionamento, entendeu? É.
Então depois vê com calma, lembra que você tem tempo para ver de novo. Se tiver alguma dúvida, depois me escreve, vai ser ótimo aí poder ajudar. Muito bem, então para nós fecharmos esta aula, eu vou convidar vocês novamente a fecharem seus olhos, se conectar com o que você tem de melhor, abrir seu coração para essas últimas palavras do guia nessa palestra, com muita leveza, muita amorosidade. Meus amados amigos, recebam as bênçãos de amor e força que permeiam seus corações e suas almas, todo o seu ser nesse momento. E assim, meus queridos, sejam abençoados todos vocês em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Fiquem em paz, fiquem com o Senhor. Relaxe profundamente. Finalizamos assim a aula aberta de hoje. Muito bem. Na semana que vem, nós vamos falar da palestra 31 sobre como lidar com a vergonha. Quem quiser vir, já veio ao mesmo link. Quem quiser se inscrever, é só mandar mensagem no site, tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação.